Olá, pessoal, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bem-vindos aqui, então, ao terceiro webinar do Desafio Conexos, da nossa jornada de aceleração. Hoje, a gente vai falar um pouco sobre gestão financeira na prática e a utilização das ferramentas de gestão financeira na tomada de decisões estratégicas e também de gestão de processos. Então, deixa eu... Pablo, acho que dá para tirar o som. Desculpa. Foi. Então, a gente está aqui com o João Luiz Guadanin, da Conexos, e o Pablo Munhoz Bustillo, nosso diretor financeiro na Semente Negócios. O Guadanin vai iniciar a fala passando algumas dicas para vocês em relação aos exercícios que vocês vêm fazendo com acesso a crédito e com os bancos, e depois, em seguida, o Pablo segue trazendo para vocês aí o conteúdo da parte de DRE, gestão financeira e margens, mas isso é com eles em seguida. Lembrando que a gente tem aqui do lado direito o nosso canal para compartilhamento de dúvidas, questões, falas, está aberto, e a gente pede também que todos vocês que estiverem presentes se pronunciem aqui, mandando um oi, para a gente poder anotar a participação de vocês nessa atividade do desafio. Então, só mandar um oizinho. Guadanin, tá com você. Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Pablo, Luciana, todo mundo. Financiamento, crédito, desenvolvimento de qualquer organização exige que as pessoas, e o Pablo depois vai falar sobre isso, se relacionem bem. Não há condições de a gente avançar se nós, lá na nossa organização, não formarmos um time. Então, a primeira condição para que a coisa dê certo é o relacionamento interno, é a direção, o conselho, os associados entenderem quais são as necessidades, quais são os planos e como vai crescer a cooperativa ou a associação, né? Isso precisa ser compartilhado com o máximo de pessoas possível e a construção dos planos desenvolver com o máximo de pessoas também, quer dizer, é uma construção coletiva. Isso facilita no diálogo com os agentes financeiros. Banco conhece gente pelo balanço e tal, mas também conhece as pessoas e as organizações por aquilo que elas demonstram, por aquela imagem que ele forma no diálogo, no relacionamento e também naquilo que ele ouve na comunidade onde cada uma dessas organizações atuam, né? Então, não há agente financeiro que não esteja disposto a financiar as nossas cooperativas, as cooperativas da agricultura familiar, da sociobiodiversidade, que estejam bem estruturadas, bem organizadas, e que saibam se relacionar internamente e externamente, e também com o agente financeiro. No dia do cooperativismo, o dia da cooperação, no começo agora do mês de julho, né, vocês fizeram uma experiência muito importante, tentaram construir, né, um relacionamento melhor, apresentaram a cooperativa, ouviram os anseios, os interesses dos bancos à disposição. Isso tem que ser uma coisa permanente. Se vocês fizerem isso, ótimo. E aí entra a parte da organização. Não há condições de uma organização ter financiamento se não tiver, ao mesmo tempo, uma boa contabilidade, os negócios em dia, não pode estar em débito, não pode estar inadimplente, né? Aquelas coisas que toda hora a gente fala, né? Relacionamento, boa organização, boa gestão, bom diálogo, assegura o crescimento e favorece a obtenção de créditos, especialmente dos créditos rurais, que são os mais baratos para todos. Era isso e eu fico à disposição. Beleza, Guadanin, muito obrigada. Então, tendo isso em mente, esse propósito, acho que as ferramentas que a gente vai apresentar a partir de agora vão colaborar muito para que a gente comece a fazer essa organização aí desses fluxos que o Guadanin mencionou. Bom, beleza, pessoal? Consegue me escutar bem aí, Lu? Beleza.
Bom, prazer estar aqui. Conheço algumas das cooperativas, infelizmente poucas, mas gostaria de conhecer mais. E é o seguinte, a Conexus, enfim, a Semente, pediram para eu trazer um pouco do que seria esse trabalho de gestão financeira na prática, né? Como que ele funciona de uma forma não completamente burocrática, como é, por exemplo, uma gestão contábil, em que a gente tem lá uma estrutura super grande da empresa, mas uma gestão em que a gente consiga fazer, tá, de forma em que a gente consiga tomar decisões e entender como está a estrutura financeira da empresa, tá? Então, eu tenho uma apresentação, eu modifiquei ela um pouco para trazer um pouco mais a vivência de como foi a história da Semente Negócios. Então, eu quero trazer o nosso caso mesmo, para vocês entenderem como que o financeiro, ele se tornou importante para nós, e entender que esse processo, ele não é tão fácil quanto apenas chegar e estruturar um DRE, estruturar um fluxo de caixa e ter um planejamento, né? Isso a gente vai vendo conforme vão aparecendo as dúvidas da empresa, o que ela precisa responder. Assim, existiu lá, eu vou passar pela apresentação, mas existiu um momento em que a gente não tinha nenhum controle sobre as nossas finanças e a gente se viu, muitas vezes as empresas se veem em prejuízos e não sabem para onde correr. Então, a ideia é que eu passe hoje para vocês a importância e como construir esse controle financeiro para que vocês consigam tomar decisões, né, e não simplesmente fazer reportes para contabilidade e ter aquela estrutura financeira que não faça sentido para a organização, né, que é o que acontece muitas vezes com enfim, startups, com cooperativas e com empresas, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para começar a apresentação. Aqui. Beleza. Então, essa é uma introdução a finanças, né? Seria o básico, mas assim, eu considero que com o básico a gente já consegue fazer tudo que a gente precisa e muito mais, né? O avançado lá já são para outros níveis, tá? A agenda de hoje é essa introdução, que eu vou contar a história da Semente, algumas informações que a gente precisa ter para ter um DRE bem feito, né? Principalmente para tirar algumas dúvidas em relação à criação desse DRE. E a terceira parte é ferramentas, tá? Que principalmente dentro dessas ferramentas, eu acho que a principal para vocês é o DRE, que é esse conjunto de informações que nada mais é que um diagnóstico de qual é a saúde financeira da empresa, tá? A gente vai chegar lá. E análise e outputs são como analisar essas ferramentas de forma que a gente consiga tirar decisões, né? E aí a gente vê com decisões em base de mercado, em concorrentes, etc. Tá? Mas, começando pela introdução, primeiro um café. A ideia é trazer, então, a história da Semente, tá? A Semente começou a trabalhar, ela abriu as portas em 2011, e naquela época a gente ficou muito tempo tentando identificar como é que seria a margem da Semente, se a gente ia cobrar, como é que ia ser a precificação, né? Quanto que a gente ia cobrar pelos serviços. A única diferença entre a Semente e as cooperativas é que a gente é uma empresa de serviços, e aí, quando eu falar os serviços, vocês podem imaginar como se fossem os produtos que vocês vendem, tá? Então, naquela época, a gente passou muito tempo mirabolando sobre essa questão financeira, quando que, na verdade, o que a gente precisava mesmo era vender, né? Que o que realmente traria um benefício financeiro para a empresa nessa época não era pensar sobre o valor ou a margem ou a estrutura financeira da empresa, mas sim vender, que é o foco principal, que é o que mantém a empresa em pé, tá? Mas assim, começamos a vender, tá? E ao mesmo tempo que a gente perdia tempo pensando em estruturar as finanças, a gente
precisava buscar um norte para saber o que fazer com essas vendas, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente conversou com algumas outras empresas e elas nos falaram que a primeira coisa que a gente precisava fazer é ter um contador, né, para que a gente pudesse pagar os impostos direitinho e que estivesse corretamente alinhado com o fisco, né, enfim, que com os contadores, supostamente, a gente teria todas as informações gerenciais, né, para conseguir tomar decisões com base nesses dados. Então, a gente encontrou um escritório de contabilidade, fez parceria com o contador. Eu acho que nesse nível de faturamento hoje, que boa parte das cooperativas tem, vocês já têm... eu gosto de ter uma dinâmica de perguntas e respostas durante as conversas, tá? Então, aí, quem quiser, quem puder já ir colocando se tem contador, como que é a relação com o contador hoje, já é bem legal para a gente entender, tá? Mas, então, na época, a gente fez isso e com a expectativa de que o que chegasse dos contadores ia ser suficiente para a gente conseguir fazer essa gestão, tá? Agora, eu imagino que para vocês também, vocês podem ter imaginado isso, mas eu acho que é muito difícil um caso em que chegue um relatório, lá um balancete mensal, ou um balancete semestral do contador, e que vocês batam o olho lá e pensem assim, estamos gastando muito com isso, porque o nosso padrão é tal, então a gente tem que rever a nossa negociação com, enfim, com a transportadora, ou com quem fornece as caixas onde vão as embalagens dos produtos. O que acontece? Esse relatório, ele não é o relatório que a gente tem a certeza da diferença dos valores, tá? Só que na época funcionava, tá? Então a gente começou a vender e chegavam os relatórios, a gente não entendia muito bem. Claro que tu consegue entender o fato das receitas entrarem, a lógica das despesas saindo e o resultado, né? Mas a gente não conseguia entender como dividir isso em critérios diferentes e como analisar esses dados. Então, uma coisa que aconteceu é que chegava alguns momentos em que a gente não tinha um resultado positivo, ou estava faltando dinheiro no caixa, ou a gente se via achando que a empresa estava super bem financeiramente e, na verdade, ela não estava, porque a gente não estava conseguindo contabilizar bem os custos e despesas, né? Foi, então, que a gente se deu conta que a gente precisava desenvolver uma plataforma diferente, tá? Então, o que foi a primeira coisa que a gente desenvolveu para fazer esse controle? É o DRE, tá? Que uma ferramenta em que ela é parecida com o documento que desculpa, gente. O documento que o contador ele envia, tá? Só que ela tá colocada de uma forma muito mais simples, de forma em que a gente consiga entender, inclusive, padrões da nossa cooperativa, da empresa, enfim, para que, se alguma coisa foge desse padrão, a gente note e tente mudar isso. Ou, enfim, se a gente entende que esse padrão está muito alto ou muito baixo, a gente consiga tomar essas decisões, tá? E com isso a gente começou a fazer o controle da margem, que a gente é uma empresa, a gente, enfim, não trabalha com, enfim, a gente não deve trabalhar com prejuízo, né? E como a gente faz para fazer com que todas as operações que a gente faça, ou então a maior parte delas, sejam de lucro positivo, tá? Ou sobras, né? E esse controle de margem nos permitiu revisitar várias outras coisas dentro da estrutura financeira, que é, por exemplo, a precificação dos produtos, o quanto a gente gasta para produzir cada um deles, no nosso caso, os serviços, né, no de vocês, produtos. Então, por exemplo, isso vai desde a remuneração da pessoa que trabalha dentro de uma fábrica até o custo das embalagens, o custo do transporte. Isso tudo a gente só pode tomar decisões depois que a gente faz esse controle de margem, tá?
Então, aqui a gente tem já adiantando o que a gente ia ver lá para frente, tá? Um exemplo do que é o demonstrativo do resultado de exercício. Tem esse nome que eu não gosto muito, mas que ele faz a lógica do que seria o que entra menos o que a gente vai pagando e o que sobra, tá? O que acontece? Quando a gente tem esse modelo e que a gente consegue fazer esse modelo mensal ou trimestral para a gente começar a entender padrões da empresa, no momento eu já sei quanto que é o custo que eu vou ter para produzir essa receita, entendeu? E aí eu posso começar a partir a fazer outros avanços, que é, se eu quiser aumentar minha produção em 2x, que é o valor aqui, eu sei que eu vou ter, o imposto vai ser o dobro, mas que os custos, por exemplo, também dobram. Então, eu posso fazer um empréstimo num banco, que seja, ou, enfim, um controle de redução de custos, para que eu consiga me planejar e não fique muitas vezes o que acontece é um achismo ou uma decisão que ela não é embasada em dados, né? Porque ou a gente faz, às vezes, empréstimos a mais do que a gente precisa, e aí sobra dinheiro e a gente está pagando juros a mais que a gente não precisa, ou a gente faz empréstimos a menos, e aí o que acontece? A gente não consegue pagar porque o nosso tempo até recuperar esse dinheiro não foi suficiente, a gente acaba tendo que se endividar mais. Tá? Ok, até aqui, eu posso seguir falando, eu não sei, a dinâmica está ok? Bom, vou Pablo, seguir. Oi. acho que a gente pode ter uma primeira rodada de perguntas. O pessoal das cooperativas, não sei se vocês têm alguma dúvida, alguns de vocês já utilizam a DRE gerencial e administrativa na sua rotina. Ver se alguém aí está se pronunciando. O pessoal das PROC de Caruarí comentou que eles já têm contrato com o escritório de contabilidade. Uhum. Então, beleza. E isso que eu falei está alinhado com vocês, essa questão de o relatório que eles chegam, que eles enviam, ele não é tão útil a ponto de tomar decisões rápidas, né? O que eu acho extremamente interessante dessa ferramenta da DRE administrativa é que ela permite justamente esse olhar apurado para os detalhes, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, está gastando muito com embalagem, mas o quanto é esse muito? E como que isso afeta as nossas compras e as nossas vendas? Permite que a gerência tome essas decisões estratégicas, decida entenda onde que é necessário cortar custo. Se eu for, por exemplo, iniciar a captação de um investimento, bom, o que eu vou fazer com esse investimento, né? Para que lado que eu tenho que pôr ele para ter os resultados melhores ao longo da jornada? Perfeito. Perfeito. Então, a Norma comentou aqui, existe uma diferença entre os relatórios contábeis e os relatórios gerenciais. Isso. É que, na verdade, a diferença é a maneira... existem duas diferenças. Uma é a maneira em que a gente entende os custos, tá? E outra é como a contabilidade entende. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma lógica de que tudo que for relacionado a custos de produção, a gente vai botar aqui, e tudo que for relacionado a despesas, ou seja, que não tem a ver com o produto final, e aqui entra a fábrica, aqui entra custos comerciais, aqui entram propaganda e marketing. Então, tudo que não tem a ver com um produto físico final, ele vai ficar aqui embaixo, tá? E se a gente entender que, na verdade, os nossos custos, eles deveriam ser, no máximo, até 30% do valor da receita. Com a contabilidade, ele não fica tão sensível a essa descoberta, né? A essa tomada de decisão, que tu vai te dar conta que ou tu tá cobrando muito
barato pelo teu produto, ou tu tá pagando muito em algum momento dessa produção, ou não, ou teu custo ele não é grande aqui, mas as tuas despesas, que são as que não estão incluídas no produto final, né, não tem a ver com o custo de produção, que eles são os que estão pesando. E aí as tomadas de decisões, elas vão baseadas nisso, entendeu? Como no caso que a Luciana trouxe. Eu estou gastando muito com embalagens. Se eu não faço esse exercício, vão passar 6 meses e o meu argumento vai ser ainda assim, nossa, como eu estou gastando com embalagens. Mas se eu começo a fazer o exercício de colocar no papel e ter essa noção, eu posso ou renegociar com o fornecedor e dizer assim, olha só, o custo da embalagem, ela está em 20% do custo do meu produto final, por exemplo, ou 10%, que seja. Isso está pesando muito porque é um dos maiores custos. Ou então, eu já paguei não sei quantos X mil para embalagens desse produto. Então, se a gente tiver essa informação, a gente traduz ela vira um argumento de negociação, né? É bom para a gente ter essa ideia e buscar alternativas, se o custo é muito alto, ou, enfim, aceitar ela e colocar um projeto de mudar no futuro. Porque se a gente não tem essa informação, acaba que ela segue, entendeu? E ela, claro, se a gente tem um prejuízo num mês, até é ok, mas se a gente segue tendo esse prejuízo por causa de uma falha dentro do nosso DRE, né, a gente precisa mudar isso, e quanto antes a gente mudar, melhor para as finanças da empresa. Perfeito. E também ajuda a se dar conta, por exemplo, várias cooperativas trabalham com a venda de mais de um produto. Então, vende a banana, vende a alface, vende diversos produtos. Ao fazer uma análise como essa da DRE, você consegue também entender quais produtos que estão te ajudando mais e quais que estão pesando mais. E a partir daí entender como isso vai ser gerenciado. Perfeito, perfeito. Então assim, você pode dividir a receita em 3, tá? Por exemplo, se são 3 produtos, né? O que acontece? Se são muitos produtos, que nem a Copo Cerrado lá, que são 200 produtos, a gente tem que dividir em... é mais fácil, né? Para a gente não passar muito tempo fazendo essa análise, dividir em grandes grupos. Ou seja, divide em farinhas, divide em castanhas, divide em geleias, e aí tu vai se dando conta que a maior parte do teu faturamento está nessa área, mas a maior parte do custo está em outra. E aí, a partir disso, tu pode fazer, inclusive, um DRE para cada um dos produtos, ou cada conjunto de produtos, né? Que é o próximo passo. Então, quando a gente começou a fazer esse desenho na semente, né, a gente começou a se dar conta que, às vezes, a gente estava vendendo um projeto, né? Pensa vocês vendendo um produto por um preço de 20, mas, na verdade, o que custava para fazer aquilo é quase 20. Então, a nossa alternativa era ou a gente baixava os custos ou aumentava o preço. E aí, claro, não é tão fácil assim a decisão, porque não é simplesmente aumentar o preço e aí as pessoas vão seguir comprando, né? Mas isso a gente passou e foi com base na gestão desses dados que a gente conseguiu tomar decisões e seguir crescendo, né? Então, depois de ter feito o controle de margem geral da empresa, a gente começou a fazer para cada um dos projetos. É como se vocês fizessem para cada um dos produtos, dá para fazer para cada um dos clientes. Eu, particularmente, eu me divirto muito fazendo essas análises, né? É uma parte que eu gosto de fazer, assim, e como eu coloquei aqui, né? Hoje, a gente na Semente, a gente tem um controle financeiro que ele é automatizado. Então, a gente coloca lá os extratos bancários e ele já vai puxando e vai automatizando. Mas até isso,
até ter a construção disso finalizada, eu pegava uma dessas no Excel, tá? Pegava ou as notas fiscais, ou o que chegava do contador, e preenchia aqui. Então, eu pegava assim, ó, fechamos o mês de julho, vou ver aqui o que passou no mês de junho, tá? Então, impostos, o que foi de receita, o que foi de custos, o que foram as outras despesas, e aí, resultado não operacional, ou seja, pegamos o empréstimo ou não, estamos pagando juros, tá? E aí eu tinha um resultado líquido, tá? Com esse exercício, e eu fui entendendo como é que funcionava o processo e a ferramenta, eu fui automatizando, mas isso demorou um tempão, até lá, e até entender a necessidade de automatização, porque o que a gente não pode fazer é passar mais tempo desenvolvendo a plataforma do que vendendo, né? Que é aquele problema que a gente viu lá no início. Então, o nosso objetivo é sempre vender, mas a gente precisa fazer a gestão das coisas para ver se a gente está tendo lucro ou não, tá? Então, depois de fazer isso, a gente começou a entender que seria muito interessante fazer para cada um dos projetos que a gente tem, tá? Com esse documento, a gente também entendeu que existiam outras ferramentas que seriam muito interessantes. O que acontecia às vezes? Ok, vamos operacionar, estamos vendendo bem, só que acontecia um mês que a gente não tinha pagamentos, que eu acho que deve ser bem comum para vocês, é bem comum para startups e para outras empresas, né? Então, se eu não mantenho um controle de fluxo de caixa, além do DRE, pode acontecer de eu vir a não ter caixa para pagar fornecedores, por exemplo. Aí eu atraso o pagamento de fornecedores, enfim, já causa aí um estranhamento, e eu tenho que ficar correndo atrás das cobranças, ao invés de fazer esse processo ser mais natural, né? Então, isso tudo é tempo que a gente está perdendo, que a gente poderia estar vendendo, né? Ou seja, o DRE e o fluxo de caixa são duas ferramentas que são básicas para a gestão financeira. E assim, a gente não precisa ter nenhum software caro desses da SAP ou de outras empresas para desenvolver. A gente pode começar simplesmente fazendo ele manual, tá? E conseguir entender a estrutura da empresa, tá? Então, com essas duas ferramentas, o que aconteceu? A gente começa a entender padrões, tá? O que são os padrões? A remuneração das pessoas, o custo que a gente tem com os projetos, ele é mais ou menos padronizado. É como se vocês fossem vender uma farinha de um produto com uma farinha de outro, por exemplo. Ou, enfim, um enlatado de um enlatado de outro. Vocês vão entendendo que os preços de embalagem são relativamente parecidos, a logística é parecida, por mais que para cada cliente ela vai mudar, e cada produto é uma lógica completamente diferente, assim como era para a semente, mas a gente vai entendendo a estrutura e entendendo também o custo fixo da empresa, né? Que é uma das chaves para a gente inverter a margem negativa. Vou colocar no nosso caso. A gente tem escritório em Porto Alegre, em Florianópolis e São Paulo, tá? O que isso acontece? A gente tem custos fixos de escritório nos 3 lugares. Então, se a gente fosse uma empresa que ficasse só em Porto Alegre, esse custo fixo seria menor. Então, quando a gente vai vender um projeto, a gente tem que levar em consideração que esses custos fixos, eles têm que estar sendo considerados de alguma forma. Porque se eu for considerar só um deles, acaba que não... ou que a gente não vai conseguir pagar as contas, né? Ou que a gente vai ter que fechar um dos escritórios, porque senão a gente está trabalhando de graça. E assim, pegar alguns dos exemplos, eu sei que vocês têm fábricas e eu imagino que essas fábricas têm um custo de estrutura. Então, quando vocês vendem o produto, além de vender o produto, fazer o cálculo do que custou para produzir ele, vocês têm que levar em consideração os custos fixos também. E aí, claro, para isso eu tenho que ter uma estimativa de venda, né? E essa estimativa de venda vem, provavelmente,
do mês passado, ou da média dos últimos 3 ou 6 meses, ou como é o crescimento de vendas. Então, eu queria que vocês entendessem que todas essas ferramentas, elas são entrelaçadas e elas se dão suporte. E assim, vocês não precisam de muitas informações, mas quanto antes a gente começar a desenvolver e ter noção, né, do que seria esse DRE, a gente consegue ter noção dos custos fixos, a gente tem noção da nossa estrutura, que são a equipe que a gente tem para vender, ou a equipe que a gente tem para marketing, ou enfim, os diretores, tá? E Aproveitando, então, Pablo, surgiram 2 perguntas nesse intermeio. O Ayrton, bem relacionado a isso que tu vinha falando do fluxo de caixa. Essa DRE é alimentada como? Diário, semanal, mensal? E que a realidade tem mostrado para eles que um dos grandes problemas é o fluxo de caixa. Então, assim, ó, o DRE, ele pode ser feito diariamente, semanalmente, mensalmente, tá? Eu vou te dar o meu exemplo, que é o que eu acho que faz mais sentido para as empresas, tá? O fechamento mensal, ele tende a se replicar, tá? A gente tende a ter um fechamento mensal muito parecido. Então, se eu fizer essa análise semanalmente, pode ser que eu não tire informações muito relevantes, porque às vezes eu estou pagando coisas da semana passada, às vezes é uma movimentação relativamente pequena. Então, eu gosto de padronizar no mês para ter esse controle. Agora, se tu quiser alimentar isso diariamente ou semanalmente, eu acho que é legal, porque tu não chega lá no início do mês com um volume muito grande de informações, né? Então, tu pode fazer o DRE de janeiro, por exemplo. E aí, na primeira semana, tu vai adicionando as informações aqui, e aí diz assim, na semana 1 tá ok, na semana 2 tu vai adicionando os valores. Quando tu chega no fim do mês, é só mais um pouco que tu adiciona para ter esse controle. É assim que eu faço, pelo menos. Isso quando eu não entro mais, eu tendo a entrar mais porque, enfim, eu gosto de atualizar as informações com mais tempo, com menos período de tempo, mas isso é meu perfil. Eu acho que se tu fizer uma vez por mês e tiver o controle mensal, tá ótimo. Mas eu gosto de fazer pelo menos uma vez por semana para que, se apareça um gargalo, a gente consiga prever e que a gente não junte muito trabalho pro último dia, o primeiro dia do mês. E a outra questão que surgiu também das PROC é: quando temos vários produtos e um mesmo corpo administrativo, qual a regra para ratear esses custos com todos os produtos e serviços da organização? Perfeito, perfeito. Então, como que a gente faz, tá? E como que eu, normalmente, quando eu dou consultoria para startups e as empresas, eu sugiro que eles façam. Normalmente, o custo, tá? Que é essa parte de cima do DRE, ele está relacionado sempre à produção. Então, assim, eu gosto de linkar o custo com imagina um produto que vocês produzem, tá? Que ele está numa embalagem de papelão e dentro ele está dentro de um pote de vidro, tá? Qual é o custo dessa operação? Então a gente tem o produto que está dentro do vidro, o vidro, a embalagem e o transporte, tá? Esse é o custo da operação. Mas aí tu vai me dizer assim, mas Pablo, eu tenho um controle de vidros e de embalagens e de transporte que é o mesmo para esse produto e para outro. Ok, não tem problema. Às vezes a gente tem que não levar esse rateio e essa diferenciação tão a sério, porque senão a gente acaba perdendo mais tempo preenchendo essas informações do que tirando informações. Então, vocês podem colocar assim, dentro de custos, simplesmente o total. Então, eu vou considerar que o geral que eu estou gastando é de X,
com transporte e X com embalagens, tá? E eu faço esse peso no total dos meus produtos. O que acontece? No momento que eu tenho um problema, eu tenho que atacar esses custos, tá? Porque se eu estou gastando muito, eu tenho que entender. Então, no segundo nível de análise, eu começo a fazer o rateio dentro dos produtos, né? Que eu acho que é o caso. Se eu tenho um quadro de pessoas, vou te dar um exemplo do que a gente faz na semente. O Pablo, ele trabalha com finanças, mas ele trabalha em 2 projetos. Então, no fim do mês, o tempo dele é dividido em 3, tá? Não em 3 partes iguais, né? Em partes que ele ficou em finanças e em partes que ele ficou em 2 projetos. Hoje, essa análise ela faz muito sentido, porque a gente tem um controle de projetos muito grande. Só que lá naquela época, se eu fosse desenvolver essa ferramenta, eu ia passar mais tempo desenvolvendo ela do que, de repente, se eu pegasse um DRE e fizesse uma estimativa. Se eu vendo 3 vezes mais um produto que outro, então eu posso colocar que o gasto de transporte é de 3 vezes mais e que o gasto de embalagens é 3 vezes mais. Então, esse rateio ele pode ser feito com alguma métrica que, por mais que não seja 100% efetiva, para o momento ela está sendo o mais efetiva que ela pode. E eu acho que era essa a pergunta, né? E eu acho que eu pulei adiante, que era a respeito do fluxo de caixa, né? Então, qual é a loja do fluxo de caixa? É eu entender os padrões de despesa e de receita da minha empresa de forma em que eu consiga prever potenciais rombos ou potenciais gastos extraordinários e que eu consiga entender como que ela funciona, tá? Ou seja, estamos em julho, tá? Digamos que eu vou fazer um fluxo de caixa do mês de agosto, tá? O que eu coloco aqui? O que eu vou ter de crédito? O que eu vou ter de vendas? E o que eu vou ter de juros, tá? No caso, juros é só se eu tiver uma aplicação, créditos se eu tiver um empréstimo também, por exemplo, coisas que eu já paguei. Então, digamos que eu paguei em julho, eu vou receber em agosto, tá? Então, em agosto eu tenho 30, eu vendo mais 60 e eu tenho juros de um investimento 10. Ou seja, vão entrar 100 no próximo mês, tá? Desses 100, o que eu vou pagar no próximo mês? 10 de impostos, aí eu tenho custos relacionados a toda a produção, 80, juros, e o meu saldo é 5. Ou seja, o meu giro de caixa do próximo mês vai ser 5. Tá. Aí o que normalmente acontece quando eu mostro essa ferramenta? Pablo, é muito difícil eu conseguir prever o meu fluxo de caixa. A minha resposta vai ser claro, porque esse é uma ferramenta que é nova para vocês. No momento que vocês começam a entender os padrões e o custo fixo que vocês têm e os impostos, esse exercício ele começa a se tornar muito mais fácil, né? E até muito mais natural. Eu pegar e preencher essa planilha, eu já vou saber assim, cara, eu vendi isso aqui que não entrou, então eu vou ter aqui mais um crédito, ok? Eu vou vender mais ou menos o que eu estou planejando para esse mês, um pouco mais, eu coloco aqui, tá? E as saídas é o que eu tenho que pagar e os custos da produção que eu vou vender no mês que vem, aproximadamente. E claro, juros, se eu tiver, eu vou ter um saldo e aí eu vou ter um giro de caixa que é o quanto vai entrar, tá? O que é o que eu mais gosto dessa ferramenta é o seguinte: a gente começa a entender padrões tanto para receitas quanto para despesas. Então, assim, se eu sei que eu tenho aproximadamente 95 de saída por mês, é dado de mercado que para uma empresa ser saudável, ou enfim, relativamente segura, no mínimo ela tem que ter 3 ou 4 giros de caixa no seu
enfim, guardados para caso aconteça alguma coisa. E o que isso significa? Que é que se eu ficar 4 ou 5 meses sem conseguir receber ou sem conseguir vender, eu não vou ter que pedir um empréstimo e eu vou ter essa segurança, tá? Claro que isso praticamente não acontece, né? Com algumas empresas sim, mas com startups eu sei que não, com cooperativas eu não tenho essa certeza também, eu imagino que não, porque o que entra ele é colocado em fornecedores, novos produtos, etc. Então, no mínimo, ela serve para a gente conseguir prever e trazer uma certa segurança, né? Mas, assim, para a questão de redução e de análise e tomada de decisão, eu prefiro muito mais o DRE, que é aqui que está a chave da estrutura da empresa. E, assim, o que eu sempre falo para quem recebe a consultoria? Esses dados aqui, eles têm que estar na ponta da língua. Porque a cooperativa é de vocês que são as pessoas que estão na gestão ali dentro, entendeu? Se eu preciso saber agora, vem uma proposta diferente, alguém quer comprar, chegou um representante comercial e ele me diz um valor, eu vou pensar assim, cara, não, porque o nosso padrão é esse, e se tu quiser fazer por isso, eu fecho, mas se não, não. Isso vai trazer segurança no comercial, na hora de negociar, isso vai trazer segurança na hora de vender, inclusive para você saber se vocês estão fazendo um bom negócio ou não quando a oportunidade bater, né? Então, e foi mais ou menos essa cara que a gente fez quando a gente descobriu nossa estrutura, nosso custo fixo e conseguiu vender melhor, né? E estruturar melhor a empresa. Então, por exemplo, isso aqui é um dado lá de 2012 da Semente, tá? Em que aqui era um projeto que a gente vendia e tinha uma margem super positiva, e em compensação um projeto que tinha uma margem super negativa. Ou seja, a gente não conhecia a estrutura, não tinha essa questão de precificação, né? Que a precificação é um dos resultados que vem dessa padronização. Vocês aprendem a colocar os custos de vocês dentro dos projetos e dos produtos. Porque se o preço não tiver embutido ali, muito possivelmente vocês estão perdendo dinheiro. Tá? Então, ferramenta que a gente tem o fluxo de caixa, e aqui tem uma outra coluna que eu gosto de adicionar no DRE, tá? Que é o seguinte, é entender o padrão mês a mês. Então, a gente tem, a nossa receita, ela é sempre 100%, tá? Ou seja, a gente vai fazer sempre com base no valor da receita 100, e o que for saindo, a gente entende qual é a proporção da receita. Ou seja, se a gente pagar 10% de impostos por mês, os impostos vão ser o valor, mas ele é 10% de imposto, entendeu? E aí a gente entende que a receita líquida que a gente vai ter é o valor que entra menos os impostos. Depois a gente vai ter os custos relacionados à produção. O valor a gente vai entender, por exemplo, que 40% do meu custo ou da minha receita, ela é produção. E aí, se eu quiser produzir um outro tipo de castanha, ou enfim, algo derivado do palmito, algum produto novo, e eu entender que esse custo vai ser de 60% da minha receita, vai piscar um alerta, vai falar assim, olha, na verdade, o meu padrão é de 40%. Então, se eu tiver botando muito mais, a minha sobra, a minha margem não pode ser muito boa. Porque, por exemplo, hoje eu estou com um resultado de 5, se aqui fosse 60, eu teria um resultado de menos 15. Vocês estão entendendo que esse padrão ele vai dando informações para a gente, inclusive, ter noções de venda dos próximos produtos, né? Então, simplesmente adicionando uma porcentagem, a gente consegue também entender o padrão, tá? E aí, perguntas, né? E aí, depois disso, o que vocês conseguem fazer com o financeiro? Quando a gente já entende que existe um padrão de crescimento, ou não,
mas que existe um padrão no financeiro, eu fazendo DRE de 12 meses seguidos, eu começo o ano, tá? Isso acontece com a gente hoje, planejando os próximos 12 meses. Então, assim, vai desde metas de venda. Se eu vendi 100 no mês de dezembro e eu vendia 80 no mês de janeiro passado, eu entendi que teve um crescimento aí de uns 25%. Então, assim, eu sei que nesse ano, de 100, a gente vai passar para 125, porque, no mínimo, a gente tem que crescer o mesmo no ano passado. E aí, a partir daí, a gente vai rolando estratégias de crescimento. Então, o que é a ideia, tá? Deixa eu passar aqui já para o próximo slide. O que é a ideia do financeiro no final, tá? A gente consegue fazer muita coisa. É muito legal ter essa noção de quanto a empresa gasta, de quanto a empresa ganha, de como que eu posso construir esse DRE, esse planejamento, esse fluxo de caixa. Só que a gente não pode chegar querendo tá lá na frente já, porque senão a gente vai perder muito tempo e tempo não necessariamente é dinheiro, só que a gente vai estar perdendo a oportunidade de estar vendendo o nosso produto ou de estar simplesmente colocando energia no que vai nos dar mais resultado agora, tá? Então, o primeiro passo que eu acho que a gente tem que fazer se a gente não está vendendo hoje, é vender, tá? Que é o que mantém uma empresa em pé, não é gestão financeira, não é um marketing legal, bom, enfim, isso faz parte, né? Mas o que a gente precisa fazer é vender, tá? E aí tem uma frase que o CEO da Semente adora falar, que é que para quem não tem nada, metade é o dobro. Enfim, aconteceu com a gente, acontece com muitas empresas, que é ficar mirabolando muito sobre um assunto financeiro e, no fim das contas, esse tempo a gente devia estar lá vendendo. Então, segundo passo, estamos vendendo, que a frase é: o dinheiro entra, mas não é que sai, né? Que eu imagino que muitos de vocês devem estar nessa situação, que é: para onde está indo meu dinheiro? Ou por que eu não estou tendo sobra? Por que minha margem não é positiva? Se tem um volume grande de vendas, tá? Então a gente consegue fazer esse cálculo de margem pelo DRE. E aí a gente viu que tem o total de margem por produto, né? Ou tem o geral da empresa e tem o do produto específico. Então, no momento que a gente consegue ver o da empresa, a gente vai atacando o do produto, mas sempre com esse foco de vendas, depois calcular margem, depois calcular margem de produto. E aí a gente vai entendendo uma cascata, como é que funciona a empresa, tá? Depois de ter a noção da margem, como que a gente faz para controlar? Então, assim, aqui vem a parte mais legal, que é precisamos tomar decisões para ficar no positivo. Às vezes as decisões são ruins, é muito difícil tomar decisões bom, às vezes é mais difícil que outras, mas como que a gente pode fazer com a estrutura que a gente tem para vender mais e gastar menos, né? E aí a gente vai atacando os pontos que a gente tem, as informações, né? Não é simplesmente o achismo. O achismo muitas vezes ele pode ser bom, né? Só que ele não vai durar. Alguma vez alguém pode ter tido um momento e ter feito enfim, tomado uma decisão que fez sentido, só que isso não pode ser padrão, entendeu? A gente tem que fazer isso com base no controle, tá? E aí, com base nesse controle de margem, a gente também entende a estrutura, o custo fixo e o fluxo de caixa, para depois fazer um planejamento financeiro. Vão me perguntar: Pablo, quer dizer que eu não posso fazer um planejamento financeiro? Não quer dizer. Se eu já tenho noção e consigo fazer algo que seja interessante para eu ter uma meta de vendas, ele é muito benéfico e eu acho que tem que ser feito. Só que ele não pode ser o foco. Então, o foco que a gente tem que ter é o controle de margem, é o cálculo dessa margem. São os primeiros passos que vão nos demandar menos tempo, vão nos trazer mais segurança e vão realmente mudar a estrutura de decisão da cooperativa, tá? Assim, ó, eu acho que
por esses 5 passos, a gente já tem uma baita de uma ideia de como o financeiro funciona, tá? O que eu acho que falta para vocês conseguirem botar em prática, tá? Que é assim, a gente tem as informações, que é basicamente o que vocês têm. Então, o que acontece? O que eu preciso para ter um DRE? Eu preciso que as informações existam, né? Depois de ter essas informações, ou seja, pela minha contabilidade eu consigo essas informações, pelo sistema de vendas, por notas fiscais. Cada um de vocês devem ter um sistema, uma contabilidade que pode dar essas informações, tá? Segundo ponto, ferramentas. Um DRE é um fluxo de caixa. Eu ficaria primeiramente só no DRE, tá? Que é onde vocês vão tirar mais informações, tá? Terceiro ponto é análise. Então, o que eu consigo tirar dessas informações e as conclusões, que é, minha precificação não está boa. Então, eu decido que minha precificação não está boa com base no meu DRE e com base no que eu tirei do meu DRE, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? É assim, é bastante conteúdo, tá? Como vocês podem ver, para uma primeira conversa, um webinar, eu acho que já é bastante informação, tá? Eu não gostaria de passar muito mais, tá? Porque aqui tem algumas coisas que precisam ser passadas, que é, por exemplo, as informações devem existir, elas devem estar organizadas, que é o que eu passei, e que a gente deve dar conta de auditar, ou seja, isso tem que fazer sentido. Então, no momento que eu chego lá e pergunto por que tem 200 mil de receita aqui, eu vou ter o documento do contador dizendo, aqui está a receita, tá? Para que a gente não, enfim, não se confunda ou que tire essas informações que não sejam 100% corretas. Tem uma questão que é caixa e competência, mas eu acho que isso não é tão relevante, tá? Eu acho que intuitivamente vocês vão fazer por caixa, tá? Que é quando o dinheiro entra e quando o dinheiro sai, e eu não vejo problema nisso, tá? Depois de um tempo, eu prefiro que seja feita por competência, mas pode ser feita. Eu vou passar brevemente aqui para explicar o que é caixa e competência, tá? Imaginamos que a gente faz uma venda hoje, tá? Emitimos a nota fiscal e enviamos para o cliente que vai nos pagar em agosto, tá? Eu vou lá para o DRE, se eu fizer um DRE por caixa, o valor entra em agosto. Se eu fizer um valor por competência, ele vai entrar em julho. Então, é simplesmente uma questão de organização, como vocês veem, onde está o problema ou não, mas eu acho que entrar muito a fundo nisso não vai nos trazer muito resultado, tá? Eu gostaria de ficar mais nessas duas ferramentas, tá? Então, isso aqui é o que eu passei antes, que é a ferramenta de DRE e a ferramenta de fluxo de caixa, tá? Isso aqui são outras formas de que a gente pode trazer o DRE, mas não é muito relevante também. Isso aqui é um exemplo prático, tá? Enfim, são valores criados à mão, mas, por exemplo, o que é legal? Eu posso comparar o primeiro trimestre de um ano com o primeiro trimestre de outro. Esse caso aqui é como se o valor tivesse aumentado 4 vezes, né? Então, eu vendi 4 vezes mais, os impostos foram maiores, a receita líquida foi essa, o custo de projeto aumentou 6 vezes mais. Então, eu entendo que quando eu aumento o faturamento, o meu custo tende a aumentar mais ainda, mas, em compensação, outros gastos não acompanharam tanto e meu resultado foi esse. A ideia aqui não é para se apegar nos números, mas para entender que quando eu tiver esses DREs salvos, eu posso fazer comparações no futuro, tá? E entender por que as coisas aconteceram. Então, eu vou perguntar assim, o que aconteceu no primeiro trimestre de 2018 que não aconteceu em 2017? Ou o que houve de diferença nesses dois? Por que meu custo aumentou muito mais? Então, eu vou entrar no custo de 2018 e falar assim, muito estranho, porque antes o custo era bem menor. Ou não, esse é o padrão que tem que ser. Mas é tudo baseado nos dados, e não no que eu falei antes. Eu acho que é porque
é natural, entendeu? Pessoal, eu acho que é isso, tá? Aqui a gente tem algumas questões de análise, que é margem, giro de caixa, que é aquelas coisas que eu já comentei antes, tá? E outputs, que é, por exemplo, margem de projeto que eu passei antes, tá? Precificação. Deixo o meu contato aqui para vocês. Claro, vocês já têm o contato de todo mundo da Conexus e da Semente, né? Da Ellen, da Luciana, mas me põe à disposição aí se quiserem conversar algum dia sobre dúvidas do DRE, sobre como montar, se eu estou montando certo ou não. Então, assim, a minha intenção é que vocês consigam dar esse primeiro passo e consigam estruturar um DRE, pelo menos mensal e trimestral, para ter uma melhor noção de como está a estrutura financeira de vocês, tá? Tem uma coisa que eu normalmente trago, que é um entregável, tá? Que é uma planilha de DRE, tá? O que acontece? Eu posso fazer isso, tá? Mas o que eu vou fazer? É simplesmente colocar essa planilha aqui num Excel, tá? Porque eu acho que agora não é o momento de vocês tentarem automatizar esse processo. Então, esse processo, ele não vai trazer muito resultado para vocês se vocês perderem muito tempo automatizando. Eu acho que vocês têm que fazer agora é fazer o exercício, assim, já marca com o pessoal que está aí com vocês, para na semana que vem separar 1 hora, pelo menos, para pegar essa estrutura e fazer ela com os exercícios do que vocês acham que vocês estão gastando e depois trazer as informações dos contadores e analisar isso, sabe? Eu acho que esse é um exercício que vocês podem fazer, ele não é muito demorado, a gente tem essa vontade, e assim, o meu contato, ele está aberto para dúvidas, e aí a gente vai conversando. Inclusive, se quiserem, eu já pego, já faço isso, mando para a Luciana, ela passa para vocês. Inclusive, Boa, Pablo. a apresentação. Perfeito. Eu ia sugerir isso mesmo. Se tu pudesse colar essa planilha no Excel, a gente já encaminha por e-mail. E lembrando que, voltando ali, eu não vou conseguir fazer isso, mas entre, por exemplo, receitas, quando vocês estiverem começando a construir a DRE de vocês, vai estar bem dividido, né? Vão ter linhas entre receitas, linhas embaixo de custos. Se você falar aí, vai voltar a imagem para você. Tá aparecendo? Uhum. Deixa eu ver se eu consigo. Não, mas tudo bem. Depois a gente pode explicar isso melhor também na nossa consultoria, pessoal. Porque Claro. A ideia é que vão ter os itens discriminados, né? A gente não vai sair do zero para simplesmente botar ali toda a receita. A ideia é que a gente possa ir olhando, bom, receita da venda de tal produto, né? Receitas, alface, aí coloca a receita da alface. Ou, eventualmente, como o Pablo comentou, é por cliente, é por projeto, né? Então, esses subníveis, assim, acho que quando vocês também se reunirem para montar a DRE de cada... com os outras pessoas da cooperativa, isso vai ficar mais claro. Perfeito, perfeito. Inclusive, ótimo comentário, Luciana. Essa é a maior vantagem do DRE gerencial, porque vocês podem colocar aqui a maneira com que vocês enxergam a empresa. Se eu quiser enxergar por produto, é ótimo. Se eu quiser enxergar por cliente, é perfeito. Eu posso colocar como eu quero enxergar, entendeu? Eu posso dividir se eu quero ver por região que eu vendo. Então, vamos lá, eu vendo para o sul, para o sudeste e para o nordeste. Então, eu quero ver onde eu estou vendendo mais. Ou não, eu quero ver isso por produto. Então, assim, ele é completamente dinâmico e essa é a graça. Às vezes eu faço de um jeito e eu não consigo ver algumas coisas, mas eu vou lá, mudo alguma coisa e penso, nossa, eu devo investir muito mais nesse mercado aqui porque eu não estava vendo essa informação antes.
Enfim, no documento que a Luciana vai mandar, a gente pode colocar essas informações aqui, né? Então, tanto quantos impostos, ou o que está, a mesma relação que tem para receita, tem para custos e despesas, né? Para todos os lançamentos, ele vai abrir um leque, assim, de possibilidades. Bom, gente, perfeito. Eu acho que é isso aí, né? Pablo, muito obrigada por compartilhar essa tua fala, as experiências da semente, as ferramentas com a gente, com o pessoal das cooperativas. Pessoal, o Pablo perguntou ali quais as organizações que já utilizam o DRE gerencial para análise e tomada de decisão. Também acho que é legal a gente ter a gente pode continuar esse compartilhamento de informações nos nossos grupos e com as consultorias daqui para frente. Lembrando que tanto os consultores da Semente quanto os consultores da Conexus, a gente está à disposição. Então, para aquelas organizações que sentirem a necessidade, que se derem conta que precisam ter essa DRE gerencial, né? Que tem para a gente priorizar isso agora, a gente pode sentar semana que vem e começar a desenhá-las juntos. Vocês trazem um rascunho para nós e a gente marca uma hora aí com o Pablo, se for necessário, vai construindo juntos esses dados. É isso aí, pessoal. Me ponho à disposição aí para quaisquer dúvidas que surgirem. E para o que precisar avançar na ferramenta, pode entrar em contato aí. Vai ser um prazer ajudar todos vocês. Então, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço para todo mundo e um ótimo final de semana. Tchau, tchau, gente.